Olá, a gente ouve falar de ESG por todo o lado, certo? Parece a grande promessa para um futuro mais sustentável e justo. Mas e se a maior parte das empresas estiver a ignorar a única peça que pode, de facto, transformar a promessa em realidade? Hoje vamos descobrir essa peça que falta. E é aqui que a coisa fica interessante, porque temos estas metas de ESG todas muito bem desenhadas em relatórios e apresentações, só que o progresso real acaba muitas vezes por descarrilar. E não é por falta de boas intenções, é por causa de algo muito mais básico, muito mais humano: o conflito. Olhem só para isto, é o retrato perfeito do problema. De um lado, temos o objetivo, que é nobre, emissões zero. Mas na realidade o que temos? Batalhas na comunidade sobre o uso da terra. O objetivo é a equidade social, mas a realidade é um ambiente de trabalho cheio de tensão. Queremos uma governança ética, mas o que paralisa tudo é a desconfiança. É esta desconexão que precisa de ser resolvida. Isto leva-nos a uma pergunta crucial, não acham? E se o problema não for o que estamos a tentar alcançar, mas sim como estamos a tentar lá chegar? E se estiver a faltar uma ferramenta essencial na nossa caixa de ferramentas ESG, uma ferramenta feita precisamente para lidar com estes conflitos humanos? Pois bem, essa ferramenta é a mediação. Mas atenção, não é só mais um item para adicionar a uma lista. A ideia aqui é colocar a mediação no centro de tudo. É ela que transforma o ESG de uma checklist passiva numa ferramenta dinâmica, participativa, que gera mudança a sério. Mas afinal, o que é isto de mediação? Vamos esclarecer. Não é um tribunal. Não há um juiz que bate o martelo e decide quem tem a razão. Pensem nisto como um diálogo facilitado. É um processo colaborativo em que um terceiro imparcial ajuda as partes a conversar e a encontrarem, elas próprias, uma solução. Basicamente, transforma adversários em parceiros. E o mais fascinante é que a mediação não é nenhuma moda de agora. Isto é uma prática humana super antiga. Já existia na Grécia Antiga, era usada em sociedades indígenas para manter a harmonia. A ideia de encontrar um caminho pacífico para resolver problemas está, na verdade, enraizada na nossa história. Aliás, as fontes que inspiraram esta análise mostram que os maiores líderes da história eram, na sua essência, grandes mediadores. Pensem em Nelson Mandela, que usou o diálogo para mediar o fim do apartheid. Esta capacidade de construir pontes através da empatia é o que define uma liderança visionária. E tudo isto nos traz a um conceito novo e bem poderoso: MESC. O M de mediação aqui não é só uma letra a mais no início. Ele é um motor, a engrenagem que faz os pilares ambiental, social e de governança realmente funcionarem na prática. Ok, a teoria é interessante, mas como é que isto funciona no dia-a-dia? De que forma é que cada pilar do ESG se transforma quando deixamos de pensar em preencher uma lista e começamos a pensar em ter uma conversa? Vamos começar pelo E de ambiental. Aqui os conflitos são o pão nosso de cada dia, não é verdade? Disputas por terra, por água, oposição a novos projetos. A verdade é que um relatório bonito, com metas de ESG, não resolve estes impasses do mundo real. Mas com a mediação, a história muda completamente. Em vez de uma batalha, cria-se uma mesa de diálogo. E a chave de tudo, o ponto de viragem, está no segundo passo: encontrar os interesses em comum. Porque, no fundo, quase toda a gente quer a mesma coisa: uma comunidade que prospere e um ambiente saudável. A mediação ajuda a perceber que estes objetivos não se excluem. Agora, o S, de social. Aqui o buraco é mais em baixo, porque estamos a falar de pessoas, de relações. Claro que os números da diversidade e inclusão são importantes, mas não medem a tensão no ar, nem resolvem a sensação de uma pessoa não ser ouvida ou respeitada. É aqui que a mediação brilha. Ela cria aquele espaço seguro, sabe? Onde as conversas difíceis podem acontecer. O objetivo não é determinar um vencedor, mas sim construir um consenso. E com o tempo, o diálogo torna-se parte da cultura, o normal, e não a exceção, que só acontece em crise. E por fim, o G de governança. Muita gente pensa que isto é só sobre regras e burocracia, mas é muito mais do que isso, é sobre confiança. E todos nós sabemos, nada destrói a confiança mais rápido do que decisões tomadas à porta fechada, sem qualquer explicação. Quando se aplica uma lógica de mediação à governança, ela torna-se por natureza mais participativa e transparente. As pessoas são envolvidas, as decisões são explicadas, o porquê das coisas fica claro para todos. É assim que se constrói a integridade que sustenta qualquer organização de sucesso. Ok, a teoria soa muito bem. Mas e na prática? Funciona mesmo? Vamos ver alguns exemplos reais de transformação que as fontes nos trouxeram? Primeiro, imaginem uma cidade caótica, cheia de trânsito e poluição. Em vez de a Câmara Municipal impor uma solução, o que é que fizeram? Juntaram toda a gente para conversar.
cidadãos, empresas, urbanistas. O resultado? Um sistema de transportes sustentável que todos apoiaram, porque todos ajudaram a criá-lo. Outro caso, uma fábrica onde o ambiente de trabalho era péssimo. O problema central eram os horários. Em vez de uma greve, um mediador ajudou a gestão e os trabalhadores a sentarem-se e a redesenharem os horários em conjunto. Moral da história, o ambiente melhorou radicalmente, a produtividade aumentou e os custos diminuíram. Um ganho para todos. E para fechar os exemplos, pensem numa comunidade rural dividida. De um lado, a necessidade de desenvolvimento económico. Do outro, a urgência de proteger o ecossistema. Através do diálogo mediado, chegaram a um plano de agricultura sustentável que conseguiu fazer as duas coisas. É o equilíbrio em ação. E as fontes que estudamos deixam-nos com uma analogia muito poderosa. Assim como a Terra precisa de descansar para se regenerar, os nossos conflitos também precisam de um espaço, de uma pausa para o diálogo, para poderem sarar e dar frutos. A mediação é esse espaço de regeneração. Então, o que é que levamos disto tudo? A grande lição, talvez, seja que a mediação não é uma competência exclusiva de especialistas. É uma mentalidade, uma forma de olhar para os problemas que qualquer pessoa pode cultivar. E nem é assim tão complicado. São 4 passos básicos para começar a pensar como um mediador. É uma mudança de perspectiva. Em vez de ouvir só para responder, ouvir para compreender. Em vez de focar no que nos separa, procurar o que nos une. É uma viragem de chave muito poderosa. E esta é a ideia final e talvez a mais importante. Não é preciso ter um título ou um cargo para ser um agente da paz. Qualquer conversa, seja no trabalho, em família, na comunidade, é uma oportunidade para construir pontes e promover o entendimento. E para terminar, fica uma pergunta para reflexão. Se olharmos à nossa volta no nosso dia-a-dia, que conflito está ali, parado, à espera de alguém que inicie a conversa certa para o resolver? Talvez esse mediador que falta esteja mais perto do que imaginamos. Obrigado por terem acompanhado esta análise.